Shalom, queridos e queridas, estamos maratonando na Epístola de Paulo aos Gálatas. E se esses vídeos têm abençoado você, compartilhe com alguém, nos ajude, faça com que esse vídeo chegue a mais pessoas, venha abençoar a vida de outras pessoas. Aproveita para se inscrever aqui no nosso canal, nas redes sociais, acompanhe a nossa igreja. Tenho certeza que você vai ser muito abençoado. Nos vídeos de hoje, nós vamos começar a virar uma chave. Algo começa a acontecer na igreja de Jerusalém e eu quero analisar com você, né, a igreja entre os gentios e também Jerusalém. E eu quero analisar com você, extrair lições importantes para a nossa vida aqui, para a nossa caminhada. Vamos lá? Pois bem, o texto de hoje traz uma narrativa, uma ideia que praticamente eu entendo ser muito importante e está no texto das Escrituras, porque eu julgo ser muito importante. Eu quero ler com você o versículo 11 e nós vamos ir construindo uma ideia, uma informação do texto no decorrer dos versículos, porque eu entendo que é muito importante que você entenda isso que nós vamos ler. Vamos lá? Diz assim: e vindo Pedro a Antioquia, algumas versões Antioquia, lhe resisti na cara porque era repreensível. Observe que o apóstolo Paulo diz que quando Pedro subiu, o apóstolo Pedro, aquele que validou o seu ministério entre os incircuncisos, entre os gentios, ele sobe agora a Antioquia e Paulo lhe resiste cara a cara. Aí você pergunta, por quê? O versículo 12 responde: porque antes que alguns tivessem chegado da parte de Tiago, comiam com os gentios, mas depois que chegaram, se foi retirando, se apartou deles, temendo aos que eram da circuncisão. Ei, apóstolo Pedro, Paulo fala que resistiu a ele cara a cara, por quê? Antes que os enviados de Tiago, os enviados de Jerusalém chegassem entre eles, Pedro comia, bebia, brincava, estava entre os gentios. Mas quando começou a chegar, Pedro muda seu comportamento. Pedro se afasta. Pedro vai negando eles de pouco a pouco. Então o apóstolo Paulo fala, eu resisti a ele cara a cara porque vi que ele era repreensível. Ou seja, ele estava mudando o seu comportamento com os gentios por causa da presença dos judeus enviados por Tiago. Que situação complicada. Um líder que tem um tratamento dúbio, que tem uma forma diferente de lidar com tipos de pessoas. Ele não é íntegro, não é inteiro. Infelizmente, ele está tratando pessoas diferentes por causa de contexto diferente. Ele está mais preocupado em agradar todos os da circuncisão, os judaizantes e todos aqueles, os falsos mestres, do que realmente revelar o que estava acontecendo por detrás do evangelho entre os gentios. Versículo 13 fala assim: e outros judeus também dissimulavam com ele, ou seja, caçoavam dos gentios, de maneira que até Barnabé se deixou levar por causa da sua dissimulação. Preste atenção nisso daqui. Barnabé, aquele que defendeu o apóstolo Paulo, que apresentou aos apóstolos, que defendeu diante da igreja, né, diante da sociedade, dizendo que ele havia se convertido de fato, havia sido influenciado por causa da dissimulação dos judeus com relação aos gentios. Que situação constrangedora. Saber que, infelizmente, ali como produto do meio, aquele homem, aquele líder, ao invés de repreender a ação dos judeus que chegaram em Jerusalém, havia se envolvido em um motim para também caçoar ali dos gentios, dos não cristãos. Então, olha, Pedro se afasta, os judeus dissimulam, caçoam dos gentios e até Barnabé é influenciado por essa situação. Vamos ver o versículo 14? Mas quando vi que não andavam bem e direitamente, conforme a verdade do evangelho, disse a Pedro na presença de todo: se tu
sendo judeus, vive como gentios e não como judeus? Por que obriga os gentios a viver como judeus? Olha que situação constrangedora para o maior líder da igreja da época, que era o apóstolo Pedro. Saber que o apóstolo Paulo, vendo a postura deles, ele foi lá, repreendeu eles, confrontou eles na seguinte expressão: vocês, olha o que ele diz, eu vou colocar de novo o texto. Sendo se tu sendo judeus vive como gentios e não como judeus, por que obrigas os gentios a viverem como judeus? O apóstolo Paulo está dizendo assim, cara, se tu que é crente vive de uma forma ímpia, por que você quer que o ímpio viva como crente se você não está dando testemunho? Quando o apóstolo Paulo viu a postura deles, ele foi lá e repreendeu, dizendo: se vocês fossem os pregadores entre os gentios, ninguém se converteria. Porque vocês, conhecedores da palavra, vivem como se não conhecessem. E por que vocês querem que aqueles que não conhecem vivem como se conhecessem? Se a Bíblia se revela por meio da sua vida. Fica aqui uma lição para nós. Um dia, um grupo de pessoas chegaram até Mahatma Gandhi, e começaram a pregar do Evangelho. E Gandhi olhou para aquele grupo de pessoas e disse: o Jesus que vocês pregam, eu conheço, mas o cristianismo que vocês vivem, eu desconheço. É importante refrisar, falar, afirmar isso daqui, pontuar isso, porque a verdadeira pregação do Evangelho é o nosso testemunho. Que Deus te abençoe. Espero você no próximo vídeo. Até a próxima. Deus te abençoe.